Olá a todos, eu sou o Lucas Daltfrank, aluno da Engenharia Elétrica, e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica Implementação do algoritmo SHA-256 em circuito integrado de aplicação específica. O trabalho foi orientado pelo professor Dr. Maximilian Lupe. Motivação do trabalho. O algoritmo SHA-256 é uma função de hash criptográfico amplamente utilizada na validação de integridade e origem de dados digitais. Apesar de seu grande uso, essa função tem um elevado custo computacional, especialmente quando utilizada em bancos de dados ou arquivos muito grandes. Assim, existe uma busca contínua para aprimorar a velocidade e eficiência no cálculo do hash. Aqui temos um exemplo clássico em que um documento passa pela função de hash e é gerado um identificador único, que permite verificar se o documento foi ou não foi adulterado no momento do download. Os três principais objetivos do trabalho foram estudar o projeto de circuitos integrados digitais, implementar o algoritmo SHA-256 e fazer o projeto de um circuito integrado de aplicação específica no processo de 130 nanômetros da Foundry SkyWater. Métodos e procedimentos. A primeira etapa do trabalho foi o estudo sobre o projeto de circuitos integrados digitais e quais são as ferramentas disponíveis para auxiliar o processo. Com isso, foi encontrada a ferramenta OpenLane, uma ferramenta de código aberto que é uma rotina automatizada de projetos CIs digitais. Essa ferramenta precisa que o usuário entre com o PDK, que é o Process Design Kit, que é um conjunto de instruções disponibilizadas pela Foundry de como é a fabricação do componente, assim como um conjunto de células padrão e a descrição do circuito em Verilog. Essa ferramenta faz uma série de funções e é gerado no final os arquivos necessários para a fabricação e relatórios de desempenho do circuito. O Process Design Kit escolhido para o projeto foi o do processo de 130 nanômetros da Foundry American SkyWater. Esse PDK foi escolhido porque ele é distribuído de forma aberta e livre para uso, graças a uma parceria da Google com a Foundry, para estimular o projeto aberto de circuitos integrados. Como mostrado no slide anterior, para a ferramenta OpenLane conseguir funcionar, ela precisa tanto do PDK como da descrição do circuito em Verilog. Para ser possível descrever o funcionamento do algoritmo SHA-256 em Verilog, é necessário conhecer o funcionamento do algoritmo. E isso foi possível através do estudo da documentação oficial disponibilizada pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, um órgão do governo americano. Nessa documentação, as etapas de cálculo são divididas em dois principais blocos: o bloco de expansão, indicado aqui à direita, e o bloco de compressão. Esses diagramas já mostram como foram descritas essas funções em Verilog, indicando os principais sinais de controle, o tamanho dos dutos de dados e as principais funções. Mais detalhes podem ser encontrados na documentação oficial. Depois de finalizada a descrição, passou-se para a etapa de validação do componente. Para isso foi utilizado um test bench e exemplos disponibilizados na documentação oficial. Aqui está sendo ilustrado o diagrama de formas de onda necessários para os sinais de controle, sinal de clock e entrada de dados e saída do hash. O comportamento do circuito foi validado utilizando o test bench e o programa ModelSim. Depois de ter certeza que o componente estava funcionando corretamente, passou-se para a etapa de síntese e análise exploratória. A ferramenta OpenLane tem mais de 250 parâmetros de configuração do processo de design, então é inviável testar todos. E pela documentação oficial, a gente chegou à conclusão que a estratégia de síntese e a topologia de somador são os parâmetros que mais impactavam nas métricas de desempenho escolhidas, que foram a área e a frequência de operação. Na primeira análise foram variados a estratégia de síntese e a topologia de somador. Com isso, foi possível identificar os tipos de estratégia e somadores que apresentavam melhor frequência. Então foram selecionados esse conjunto de configurações e para uma segunda análise exploratória, na qual foi também variada a densidade alvo do núcleo, da área do núcleo, para uma tentativa de reduzir a área sem impactar tanto na frequência. E foi possível obter bons resultados aqui. Resultados: utilizando os dados da análise exploratória, foi escolhido o design que apresentou melhor relação de frequência máxima e área total. Aqui à direita está o layout do componente escolhido, e aqui as configurações utilizadas e alguns outros dados de desempenho. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, fique à vontade para enviar um e-mail para mim ou para o professor Max.